Analog Horror. Oi, eu sou o Zud. Desde o início dos anos 2000, a internet criou um fascínio super curioso com versões de terror, de desenhos animados e personagens famosos. Por um bom tempo, o formato mais usado era o de creepypastas, mas nos tempos atuais, mais recentes, eu sinto que o formato mais queridinho da galera é o Analog Horror. Indo desde o uso de Sonic, Garfield e, recentemente, o Incrível Mundo de Gumball. Ou, melhor ainda, o Nada Incrível Mundo de Gumball. Em 18 de junho de 2024, o usuário Alpaca Animation fez um upload para o seu canal do YouTube, e o título do vídeo era bem esquisito, The Not Amazing World of Gumball, e tinha como thumbnail um desenho da Nicole Waterson em um traço bem incômodo e que logo de cara já servia para fisgar sua atenção. Então, ao clicar no vídeo, nos deparamos com uma representação completamente distorcida do desenho que carrega sempre tanta energia contagiante. E eu vou avisar logo de cara que eu não exatamente gostei e muito menos achei uma obra-prima. Aqui, as coisas são bem diferentes. Vemos a Nicole de costas na cozinha fumando um cigarro. O som de fundo é o de uma geladeira. De resto, é total silêncio, até que a gente ouve um tapa bem forte, seguido por passos correndo em alta velocidade. Quando a câmera corta, a gente vê a Anaís, e ela tá com o olho completamente inchado e totalmente roxo. Ela olha pra sua mãe com uma cara de choro, mas a Nicole não ajuda em nada. Ao invés disso, dá uma tragada do seu cigarro. E então, a gente ouve mais passos, dessa vez bem pesados, e agora nos deparamos com um Richard bem diferente, com uma cara de ódio e visivelmente agressivo. Ele dá outro tapa na sua filha. A Nicole parece finalmente atingir o seu limite e grita com ele, até que o Richard também a estapeia. É aí que a gente finalmente vê o Gumball, segurando uma arma e com uma expressão de terror e angústia. Peraí, Richard, ele ficou com uma expressão de ódio e bateu na mulher. E mulher. Mano, não pode, Richard, não pode. E por que Gumball tava segurando uma arma? Mas ele é fácil. E Nicole não fuma cigarro. Totalmente desarmado e cai no chão com tudo, recebendo um golpe bem pesado do seu pai. Entrando com muito impacto nessa cena, nos deparamos com Darwin e ele é bem diferente também. Muito enorme, musculoso e tem uma expressão de raiva e ódio. E também sofre ataques do seu pai, mas os ataques de Richard não causam nenhum dano no Darwin. Darwin devolve um golpe bem mais forte do que o de seu pai e derruba Richard, derrotando ele de uma vez por todas. A última cena que vimos é Darwin carregando um Gumball desacordado para bem longe dali, e assim acaba a primeira parte. E sim, teríamos mais partes. Isso porque o vídeo acumulou 679 mil visualizações, mesmo contendo somente 47 segundos. E é claro que, entusiasmado com isso, o seu criador tratou de animar uma segunda parte, como foi pedido nos comentários. E foi assim que, em 30 de novembro de 2024, foi lançada a continuação. Estamos agora no que parece ser um tribunal e vemos o Gumball claramente afetado, a Nicole com uma cara triste e um broche que diz 1 mês de recuperação, indicando que ela largou os cigarros. Richard entra na cena, sendo trazido perante o juiz usando um uniforme de prisioneiro e com a cabeça baixa. No seu rápido depoimento, Gumball diz através de um computador que está paralisado após comer um fast food no café da manhã, que não tem arrependimento e que faria isso novamente. Fica entendido então que o Gumball está defendendo seu pai e acobertando a verdade sobre as agressões apesar de tudo. O Gumball também perdeu a sua voz. A Nicole depõe, mas tudo que ouvimos dela são só os miados de um gato bem realista. O Richard, enquanto isso, começa a ter vários rápidos flashes de memória sobre os acontecimentos anteriores. Ele salta muito rapidamente e agride a Nicole uma outra vez, dessa vez com um soco muito mais forte. Armas são apontadas para ele e assim ele é levado para a penitenciária. É realmente uma versão super distorcida e edgy, mas parecíamos estar lidando com uma espécie de história oculta, uma lore que ainda não tinha sido revelada, e por isso eu continuei assistindo. Agora estamos na prisão. Richard é confrontado pelo policial Rosquinha, que basicamente tenta entender tudo o que está acontecendo e aconselha ele a virar uma pessoa melhor. O Richard responde de uma forma bem brutal. Ele fala que ele é um comedor de donuts, que vai devorar tanto a esposa, os filhos e a mãe do policial. Vemos um corredor e ouvimos gritos agoniantes.
Ao voltar para Richard, nos deparamos com o corpo parcialmente devorado do policial Rosquinha estirado no chão. A última cena é Gumball no hospital acompanhando Nicole, que está se recuperando. E então é revelado de relance que o Darwin também está ali. Aqui eu já nem sabia mais se eu estava entendendo ou não, se tinha algo para entender, mas vendo que tinha somente mais duas. Então o Gumball e a Nicole sofreram muitos ataques e estão no hospital. Poderia ter quebrado o osso. Enquanto Darwin... partes, e uma delas era o final oficial, eu continuei assistindo. O começo da parte 3 já é super caótico, com o Darwin invadindo a cela do Richard sem mais nem menos, e seu pai dizendo... Darwin invadindo a cela do Ricardo. Aí já é um pouco forte, né? Que sabia que ele iria vir. Ele então chama Darwin de um adotado bastardo. Darwin basicamente espanca ele. Calma aí, Richard, calma aí, mano. Tem muita dificuldade, lançando seu pai adotivo contra diversas paredes sem um pingo de remorso. O Richard até que se recupera e devolve um pouco, mas o Darwin parece bem mais forte e logo já retoma o controle. Ele lança seu pai contra um carro violentamente. É então que, ao olhar para o carro esmagado, o Richard começa a ficar conflituoso e o Darwin aparece dizendo que ele está começando a se lembrar. Seu pai até que tenta atacá-lo, mas nada acontece e o Darwin diz: você não tem como ferir uma criação da sua imaginação, e que ele precisa se lembrar do que realmente aconteceu. A tela fica preta e os sons de sirenes podem ser ouvidos no fundo. Foi aqui que eu bati o martelo e decidi que realmente estava valendo a pena assistir, porque esses 10 minutos até que estavam sendo bem gastos, porque teria uma lore e um background por trás disso tudo. Não que fosse necessário, porque o mero conceito dos personagens de Gumball nesse cenário por si só já é muito esquisito e assustador. Não assustador de dar medo, sabe? Mas é que deixa você agoniado mesmo. Porém, sempre que adiciona um background, por mais simples que seja, acho que torna tudo mais interessante. E assim, nós começamos a última parte. As crianças estão no carro. Na frente, Richard e Nicole. Gumball provoca Anaís, que tenta alcançar o videogame nas mãos do seu irmão. E Darwin parece adormecido. O game cai e rola para debaixo do banco do Richard. E o Darwin acorda e, para ajudar os seus irmãos, que lhe pedem para pegar o console, ele se solta do cinto e tenta alcançar o objeto. O Richard escuta, ouve e vira um pouco assustado. E em um momento de pura distração, um caminhão entra na frente deles e um acidente horrível acontece. O Richard sai desesperado para procurar o Darwin, que voou para muito longe com o impacto. E encontra ele reclamando de não sentir as pernas. As próximas cenas são e vemos o Darwin tentando se recuperar, fazendo todo o processo de fisioterapia para recobrar o movimento das pernas. Enquanto isso, ele assiste o Gumball brincando normalmente. E então, vemos uma carta de despedida. O conteúdo é oculto, não temos como ler o que estava na carta, apenas conseguimos ler a mensagem de despedida à família. Então, fica implícito que Darwin se suicidou. É, eu sei, extremamente pesado. O Richard voltou ao normal. Bom, a sua insanidade ao menos parou. E ele fica perplexo, se questionando o que ele vai fazer agora. É então que vemos Gumball mais uma vez, adormecido ao lado da sua mãe, no hospital. E uma mensagem de voz chega na caixa eletrônica, direcionada ao próprio Gumball. É de Richard, que pede para que ele tome conta da sua mãe, mesmo com o seu estado debilitado. Ele vai dizer que o ama, e então o vídeo acaba. Eu não sei exatamente se eu classificaria The Not Amazing World of Gumball como um analog horror, embora ele tenha vários elementos, como a estética de VHS, os chiados, ruídos e toda a distorção de personagens de uma obra já conhecida. Assistindo dá um pouquinho mais de medo do que eu contando, mas, no fim das contas, eu acho que essa história, mesmo que com a profundidade de um copo descartável de aniversário, conseguiu me entreter e me surpreendeu o suficiente. A animação também é bem legalzinha, viu? E a voz do Richard é sensacional, com um sotaque muito engraçado. É claro, como eu já disse, até você ter um entendimento de tudo que está se desdobrando, é só bem esquisito e angustiante, principalmente as inúmeras vezes que o Richard agride alguém da família dele. E eu acredito que é bem aí mesmo que tá a chave para esse tipo de vídeos e histórias. Você pega personagens super carismáticos, inocentes e queridos e faz o mais inimaginável possível. Isso sozinho já causa um efeito no telespectador que vai ficar espantado com isso. Concluindo, eu fiquei triste. Eu percebi que no fim das contas eu fiquei triste, embora tivesse vários momentos que fossem bem bizarros, principalmente no comecinho da história, quando você descobre todo o passado e tudo que aconteceu. É uma história bem triste. É uma história também muito realista, que
que já aconteceu na vida real com diversas pessoas. E eu acho que ver esses personagens tão queridos por mim nesse contexto todo foi o que me deixou tão incomodado. Eu não sei vocês, mas eu amo quando pegam personagens já conhecidos e fazem todo esse processo de reimaginação. Fica sempre muito legal. O nada incrível mundo de Gumball está no canal do Alpaca Animation e eu recomendo muito para quem tiver curiosidade. E deixo também a ideia para quem quiser dublar essa web minissérie. Vai em frente, porque eu acho que seria bem divertido ver essa maluquice toda na nossa língua. Eu sou o Zut, você sempre pode estar me ajudando aqui, dando um like, compartilhando o vídeo se possível, comentando alguma coisa para apoiar, se inscrevendo caso você não seja inscrito, hypando o vídeo e é isso, até a próxima. Beleza. Se você for pescar nesse feriado, você tem que fazer essa aí. Princípio.